O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16, capítulo 30, 15 de novembro de 1923. Os bens que contém a divina vontade estão suspensos. Festa do divino querer. Trabalho da rainha do céu e trabalho da pequena filha do divino querer. Como era necessário primeiro a redenção. Sentia-me como se estivesse mergulhada no santo querer de Deus. E parecia-me que, no meu íntimo, meu doce Jesus se deleitava muito em me mandar luz, e eu me sentia como eclipsada naquela luz. Minha mente a sentia encher tanto que não podia contê-la, tanto que disse: Jesus, meu coração, não sabes que sou pequena? Não posso conter o que tu queres colocar na minha inteligência. E Jesus: minha pequena filha, não temas, teu Jesus te fará beber esta luz de gole em gole, a fim de que possa recebê-la e compreendê-la. Você sabe o que significa esta luz? É a luz da minha vontade. É essa vontade divina, rejeitada pelas outras criaturas, que querendo vir a reinar sobre a terra, quer encontrar quem a receba, quem a compreenda, quem a ame. Para vir a reinar, quer encontrar uma alma pequena que se ofereça a receber todos os atos que a suprema vontade havia destinado para cada uma das criaturas, para fazê-las felizes e santas, e lhes dar os bens que ela contém. Agora, esta felicidade, santidade e bens que a eterna vontade fora para a assim como pôs fora a criação, também estão fora e suspensos, e se não dar quem os receba para dar-lhe todas as homenagens, honras e o cortejo que as outras criaturas não lhe deram, não pode vir a reinar sobre a terra. Então, sua tarefa é abraçar todas as gerações para receber todos os atos da suprema vontade que as criaturas rejeitaram, juntamente com todos os bens que ela contém. E se não fizer isso, meu eterno querer não pode ser colocado em festa para vir a reinar. Terá as lágrimas da dor passada, pois ingratamente foi rejeitado, e quem chora não reina. Por isso quer que os atos de seu querer, destinados para cada criatura, tenha uma reparação. Não só isso, mas que o amor se queira receber a sua felicidade e o que ela contém. E eu: Jesus, meu amor, como posso fazer isso? Sou demasiada pequena e também má, e você sabe. Mais, temo que não possa fazê-lo, nem sequer por mim mesma. Como posso fazer isso pelos outros? E ele de novo: precisamente por isso te escolhi e te conservo pequena, para fazer que nada faças por ti só, senão sempre junto comigo. Sei-o também eu, que como pequena não é boa para nada, ao mais para me fazer sorrir com suas insignificâncias. Por isso teu Jesus pensará em tudo. Isto é necessário, assim como foi necessário para vir a cumprir a redenção. Uma pequena filha nossa, qual foi minha mamãe, tomasse por sua tarefa receber nela todos os atos de nossa vontade, rejeitados pelas criaturas. Os fez seus, os acolheu com decoro, amou-os, reparou-os, correspondeu-lhes tanto de encher todos os seus confins, por quanto a criatura é possível. Então, a divindade, quando viu nesta pequena sua vontade reintegrada pela criação, não só por ela, mas por todas as demais, sentiu-se tão atraída que a seus tantos atos de vontade pela criação, emitiu o ato maior, mais sublime, mais prodigioso,
que esta pequena fosse aquela que devia ser elevada à única dignidade de mãe de seu mesmo Criador. Jamais teria podido eu, Verbo eterno, descer do céu se não tivesse encontrado nela minha vontade reintegrada, tal como tinha sido querido por nós que existiu na criatura. Qual foi então a causa que me fez vir sobre a terra? Minha vontade existente em uma pequena criatura. O que me importava a mim que fosse pequena? O que me interessava é que minha vontade estivesse a salvo nela, sem nenhuma ruptura por parte de sua vontade humana. Salva a nossa, todos os nossos direitos eram restituídos. A criatura colocava-se em ordem a seu Criador, e o Criador ficava em ordem à criatura. A finalidade da criação já estava realizada. Então fomos aos fatos. Que o Verbo se fizesse carne, primeiro para redimir o homem, e depois que nossa vontade se faça como no céu, assim na terra. Assim foi minha mãe que tomou em si toda nossa vontade, posta fora para bem da criação. Flechou a divindade com flechas divinas, assim ferida pelas nossas próprias flechas, como um imã potente atraiu o Verbo em seu seio. Nada sabemos negar a quem possui nossa vontade. Olhe então a necessidade que, para dar cumprimento àquele fiat que vim trazer à terra, que só por minha mãe foi compreendido e acolhido, e por isso não houve divisão entre eu e ela. Quero outra criatura que se ofereça a receber nela todos os atos de minha vontade que coloquei fora na criação. A divindade quer ser ferida novamente com seus próprios dardos, para dar às gerações este grande bem, que minha vontade reine nelas, sendo a maior coisa que quer dar, isto é, a verdadeira origem do homem. Não basta uma vontade humana para impedi-la, muito menos para feri-la, senão que se necessita uma vontade divina, com a qual a alma, enchendo-se dela, fere seu Criador com suas próprias flechas, para que, ferido, abra os céus e faça descer seu querer sobre a terra. E muito mais, pois assim encontrará seu nobre cortejo, todos os atos de sua vontade formados na criatura, que lhe arrancou o ato solene que sua vontade venha reinar sobre a terra com seu completo triunfo. Então eu, ao ouvir isto, disse-lhe: meu amado bem, o teu falar confunde-me. Aliás, confunde-me, aniquila tanto que me sinto uma pequena recém-nascida, que não tendo formado bem os membros é necessário enfaixá-la. E enquanto eu preciso de cintas para me formar, você quer me desenfaixar. E para fazer o quê? Para me fazer estender minhas mãos infantis e me fazer abraçar sua vontade eterna. Meu Jesus, não vê? Não chego, não posso abrangê-la. Sou muito pequena e, além disso, se tanto te agrada que seu querer reine sobre a terra, porque você esperou tanto tempo e porque você mesmo, quando veio para a terra, não fez uma coisa e outra, isto é, a redenção e o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra? Você tinha os braços fortes e longos para abraçar sua interminável vontade. Olhe, Jesus, os meus são fracos, curtos, como posso fazê-lo? E ele de novo: pobre bebezinha, tem razão, meu falar te confunde. A luz da minha vontade te eclipsa e te faz a verdadeira recém-nascida da vontade suprema. Vem entre meus braços, te enfaixarei com as faixas de minha própria vontade, a fim de que reforce seus membros com sua força. Assim será fácil estreitar em seus pequenos braços aquele eterno querer que, com tanto amor, quer vir a reinar em ti. Então eu me lancei nos seus braços para fazer o que Jesus queria, e depois de novo adicionou: eu podia muito bem fazer uma e outra coisa quando vinha à terra, mas a criatura não é capaz de receber tudo junto à obra de seu Criador. E eu mesmo me contento em dar sempre novas surpresas de amor.
E além disso, a criatura tinha profanado o seu gosto com sua vontade. Tinha trespassado o fôlego de sua alma com tantas sujeiras de me dar nojo. Tinha chegado a tanto que tomava gosto das coisas mais repugnantes, até fazer correr sobre as três potências da alma um líquido purulento, de não reconhecer mais sua nobreza. Portanto, devia primeiro, com a minha redenção, pensar em tudo isto, dar-lhe todos os remédios, a estes males dar-lhes o banho de meu sangue para lavá-los. Se eu tivesse querido fazer uma coisa e a outra, estando o homem muito sujo, cego e surdo, tal como o havia feito o querer humano, não teria tido os olhos da inteligência para compreender, ouvidos para ouvir, coração para recebê-la, e minha vontade, não compreendida, não encontrando lugar onde morar, teria tomado de novo o caminho para o céu. Por isso, era necessário que o homem primeiro compreendesse os bens da redenção, para dispor-se a compreender o bem do voluntas tua, como no céu, assim na terra. E assim teria acontecido também para você, se no início, quando comecei a falar contigo, ter-te-ia falado do meu testamento. Tu não me terias entendido. Teria feito como um mestre que, em vez de ensinar aos discípulos as primeiras letras do alfabeto, quisesse lhe ensinar as ciências, as línguas estrangeiras. Pobre rapaz, se confundiria e não aprenderia jamais nada. Em troca, quis te falar do sofrimento, das virtudes, coisas mais adaptadas, mais palpáveis à natureza humana, que podem ser chamadas o alfabeto da vida cristã, a linguagem do exílio e aqueles que aspiram à pátria celestial. Em vez, minha vontade é a linguagem do céu, e inicia onde as outras ciências e virtudes terminam. Ela é a rainha que domina tudo e coroa a todos, de modo que, ante a santidade de minha vontade, todas as outras virtudes encolhem e tremem. É por isso que primeiro quis fazer-se de mestre do alfabeto, para dispor sua inteligência e logo passar a fazer de mestre celestial e divino, que só se ocupa da linguagem da pátria e da ciência mais alta que contém a minha vontade. Devia primeiro tirar-te o gosto de tudo, porque a vontade humana tem este veneno de fazer perder o gosto da vontade divina. Em todas as coisas criadas, tendo saído de mim, eu coloquei nelas um gosto divino, e a alma, a fazer a sua vontade, mesmo nas coisas santas, não encontra este gosto. E eu, para te fazer gostar só da minha vontade, estou atento a não te fazer gostar de nada, a fim de que possa te dispor para te dar lições mais sublimes sobre minha vontade. Se isto era necessário para você, muito mais para toda a igreja, a qual devia fazer conhecer primeiro as coisas inferiores e depois a mais superior de todas, qual é a minha vontade. Capítulo 31, 20 de novembro de 1923. Medos de Luísa. A vontade humana coloca na alma a inclinação ao mal. A divina, em troca, faz ressurgir tudo. Sentia temor sobre o que escrevo e pensava entre mim: qual não será minha confusão no dia do juízo, se em vez de ser meu Jesus quem me fala, fosse uma fantasia minha, o bem ou bem o inimigo infernal? Meu Jesus, sinto-me morrer só de pensar. E tu sabes a grande rejeição que sinto ao escrever. Se não fosse pela bendita obediência, não teria escrito nem sequer uma palavra. E sentia tal confusão que, se tivesse estado em meu poder, teria queimado tudo. Agora, enquanto eu estava neste estado, meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim como uma criança pequena, e colocando sua cabecinha no meu ombro, ele apertou a minha cara e disse: minha filha, por que temes? Tu não deves afligir-te pelos pensamentos, mas sim pelos fatos. Não é verdade que sua vontade, abraçando a minha, quer encontrar a todos para ligá-los à minha, para
retomar todas as relações quebradas que a vontade humana e a divina, entre a vontade humana e a divina, oferecendo-se para defender e desculpar as criaturas e reparar o Criador? Isto certamente é um fato em você. Não é certo que jurou querer viver em meu querer, pronunciando um sim? Ah, esse sim te é cadeia que te tem atado em minha vontade, e gostando de ela te faz aborrecer até a sombra da tua. Isto é um fato, e além disso, tantas outras coisas que você sabe. Se você escrevesse e não existisse em você a vida, os fatos de que escreve, então você poderia ter medo, e eu não teria lhe dado nem força, nem luz, nem assistência, mas bem te teria diminuído e não terias podido seguir adiante. Por isso, acalma-te, continua vivendo como empastada em minha vontade, a fim de que expandas os confins da tua vontade humana na minha. Olha, também minha humanidade foi pequena e foi crescendo como empastada com a divina vontade, de modo que conforme crescia, assim minha vontade humana, vivendo junto com a divina, ampliava seus confins na do eterno e preparava a redenção e o fiat voluntas tua como no céu, assim na terra. E você não quer seguir meu crescimento e seu voo em minha vontade? Minha vontade não só é vida, mas é ar da alma. E se faltar o ar à vida, a natureza começa a declinar. O respirar é difícil, o coração é obstruído em seu batimento, a circulação do sangue é irregular, a inteligência fica atordoada, o olho quase cego, a voz apagada, as forças perdidas. O que é que provoca tanta desordem na vida humana? A falta de ar. Assim que um ar balsâmico pode restituir a ordem, vigor à natureza. E isto faz a própria vontade, que com o ar mau põe a desordem, irregularidade, fraqueza e declinação para o que é bem na alma. E se não for ajudada com o ar celestial da minha vontade, que tudo faz ressurgir, fortifica, ordena, santifica, a vida humana será uma vida quase morta, desordenada e no declínio do mal. Capítulo 32, 24 de novembro de 1923. A história dolorosa da divina vontade. Assim como a Virgem, para a obra da redenção, fez seus todos os atos da divina vontade e preparou o alimento para seus filhos, também Luísa deve fazê-lo para a obra do Fiat Voluntas Tua. Estava a fazer a hora da paixão em que a minha mãe dolorosa recebeu nos seus braços o seu filho morto e o depositou no sepulcro. E em meu interior dizia: minha mãe, junto com Jesus, pôs em seus braços todas as almas, a fim de que todas as reconheça como filhas tuas, e uma por uma as escrevas em teu coração e as ponhas nas chagas de Jesus. São filhas de sua dor imensa, e isto basta para que as reconheça e as ame. E quero colocar todas as gerações na vontade suprema, a fim de que nenhuma falte. E em nome de todos te dou consolos, compadecimentos e alívios divinos. Agora, enquanto isso dizia, meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, se soubesseis qual foi o alimento com que alimentou a todos estes filhos, minha dolorosa mamãe? E eu: qual foi, ó meu Jesus? E ele de novo: como tu és a minha pequenina, escolhida por mim para a missão do meu querer, e vives naquele fiat no qual fostes criada. Quero que saibas a história do meu eterno querer, suas alegrias e suas dores, seus efeitos, seu valor imenso, o que fez, o que recebeu, e quem levou a coração sua defesa. Os pequenos são mais atentos a me ouvir, porque não têm a mente cheia de outras coisas. Estão como em jejum de tudo. E se lhes quiser dar outro alimento, sentem asco, porque, sendo pequenos, estão acostumados a tomar só o leite de minha vontade. Que mais que mãe amorosa
os tem colados a seu divino peito para alimentá-los abundantemente. E eles estão com as suas boquinhas abertas para esperar o leite de meus ensinamentos. E eu me divirto muito. Oh, como é bonito vê-los agora sorrir, agora alegrar-se e agora chorar ao ouvir-me narrar a história de minha vontade. A origem de minha vontade é eterna. Jamais entrou a dor nela. Entre as divinas pessoas, esta vontade estava em suma concórdia. Aliás, era uma só. Em cada ato que emitia fora, tanto a de intra quanto a de extra, nos dava infinitas alegrias, novos contentes, felicidade imensa. E quando quisemos pôr fora a máquina da criação, quanta glória, quantas harmonias e honra não nos deu? Enquanto brotou o Fiat, este Fiat difundiu nossa beleza, nossa luz, nossa potência, a ordem, a harmonia, o amor, a santidade, tudo. E nós ficamos glorificados pelas mesmas virtudes nossas, vendo por meio de nosso Fiat o florescimento de nossa divindade refletida em todo o universo. Nosso querer não parou. Cheio de amor como estava, quis criar o homem. E você sabe a história dele? Por isso, sigo adiante. Ah, foi precisamente ele que levou a primeira dor ao meu querer. Tratou de amargurar aquele que tanto amava, que o tinha feito feliz. Meu querer chorou mais que uma terna mãe. Chorou a seu filho aleijado e cego, só porque se subtraiu da vontade da mãe. Meu querer queria ser o primeiro em agir no homem. Não para outra coisa, senão para lhe dar novas surpresas de amor, de alegria, de felicidade, de luz, de riquezas. Queria sempre dar, eis porque queria agir. Mas o homem quis fazer sua vontade e rompeu com a divina. Jamais o haveria feito. Meu querer se retirou e ele se precipitou no abismo de todos os males. Agora, para voltar a unir estas duas vontades, se necessitava um tivesse em si uma vontade divina. E por isso eu, Verbo eterno, amando com um amor eterno a este homem, decretamos entre as divinas pessoas que tomou carne humana para vir a salvá-lo e voltar a unir as duas vontades separadas. Mas onde descer? Quem deveria ser aquela que devia emprestar a sua carne a seu Criador? Eis porque escolhemos uma criatura, e em virtude dos méritos previstos do futuro Redentor, foi isentada da culpa de origem. Seu querer e o nosso foram um só. Foi esta celestial criatura a que compreendeu a história de nossa vontade. Nós, como a pequena, tudo lhe narramos, a dor de nosso querer, e como o homem ingrato, com o romper sua vontade com a nossa, havia encerrado o nosso querer em um cerco divino, como subtraindo-o em seus desígnios, impedindo que pudesse comunicar-lhe seus bens e a finalidade para a qual tinha sido criado. Para nós, dar é fazer-nos feliz e fazer feliz a quem de nós recebe. É enriquecer sem nos empobrecer. É dar o que nós somos por natureza e formá-lo na criatura pela graça. É sair de nós para dar o que possuímos. Com o dar, nosso amor se desabafa, nosso querer faz festa. Se não devíamos dar, para que formar a criação? Assim que só não poder dar a nossos filhos as nossas amadas imagens era como um luto para a nossa suprema vontade. Só em ver ao homem obrar, falar, caminhar, sem a conexão com o nosso querer, porque ele o havia destroçado e que deviam correr para ele se estivesse conosco, correntes de graça, de luz, de santidade, de ciência, etc. E não podendo fazê-lo, o nosso querer punha-se em atitude de dor. Em cada ato da criatura era uma dor, porque víamos aquele ato vazio de valor divino, privado de beleza e de santidade.
tudo ao contrário de nossos atos. Ó, como compreendeu a celestial pequena este nosso grande sofrimento e o grande mal do homem ao subtrair-se de nosso querer. Ó, quantas vezes ela chorou ardentes lágrimas por nossa dor e pela grande desventura do homem. E por isso ela, temendo, não quis conceder nem sequer um ato de vida à sua vontade. Por isso se manteve pequena, porque seu querer não teve vida nela. Como podia ficar grande? Mas o que não fez ela, o fez nosso querer. A fez crescer toda bela, santa, divina, a enriqueceu tanto que a fez a maior de todos. Era um prodígio de nosso querer, prodígio de graça, de beleza, de santidade. Mas ela se manteve sempre pequena, tanto que não descia jamais de nossos braços, e levando a peito nossa defesa, correspondeu a todos os atos doloridos do supremo querer. E não só estava ela toda em ordem à nossa vontade, mas fez seus todos os atos das criaturas, e absorvendo em si toda a nossa vontade rejeitada por elas, a reparou, a amou, e tendo-a como em depósito em seu coração virginal, preparou o alimento de nossa vontade a todas as criaturas. Vê então com que alimento alimenta a seus filhos esta mãe amantíssima? Lhe custou toda a sua vida, penas inauditas, a mesma vida de seu filho, para fazer nela o depósito abundante deste alimento de minha vontade, para tê-lo pronto para alimentar a todos seus filhos como mãe terna e amorosa. Ela não podia amar mais a seus filhos, dando-lhes este alimento, seu amor tinha chegado ao último grau. Assim que entre tantos títulos que ela tem, o mais belo título que a ela se poderia dar é o de mãe e rainha da divina vontade. Agora, minha filha, se isto fez a minha mãe pela obra da redenção, também tu, para a obra do fiat voluntas tua. Tua vontade não deve ter vida em ti, e fazendo teus todos os atos de minha vontade, em cada criatura, os depositarás em ti. E enquanto em nome de todos darás a correspondência à minha vontade, formarás em ti todo o alimento necessário para alimentar todas as gerações com o alimento da minha vontade. Cada dito, cada efeito, cada conhecimento demais dela será um gosto demais que encontrarão neste alimento, de maneira que com avidez o comerão. Tudo quanto te digo acerca de meu querer servirá para estimular apetite e para fazer com que nenhum outro alimento tomem, mesmo à custa de qualquer sacrifício. Se dissesse que um alimento é bom, que restitui as forças, que cura os doentes, que contém todos os gostos e mais, que dá a vida, a embeleza, a faz feliz, quem não faria qualquer sacrifício para tomar este alimento? Assim será de minha vontade, para fazê-la amar, desejar, é necessário o conhecimento. Por isso seja atenta, recebe em ti este depósito de meu querer, a fim de que, qual segunda mãe, prepares o alimento a nossos filhos. Assim imitarás a minha mamãe, te custará também a ti. Mas ante minha vontade, qualquer sacrifício te parecerá nada. Faça-a pequena, não desça jamais de meus braços. E eu continuarei lhe contando a história da minha vontade.